No resumo de hoje, iremos ver o filme de comédia dramática chamado Jojo Rabbit. O vídeo contém spoilers. O filme se passa no período da Segunda Guerra Mundial, e logo de início conhecemos o jovem garoto alemão de 10 anos, Jojo. Ele está sendo treinado para fazer um discurso, por ninguém menos que Adolf, que é fruto da imaginação de Jojo, pois o garoto tem grande admiração por ele. Então, depois de ser dispensado por Adolf, Jojo parte em direção ao local que acontecerá um treinamento de preparação de meninos e meninas. Durante o caminho, Jojo sai gritando para que todos possam ouvir. Chegando lá, Jojo e todas as crianças conhecem o Capitão K, o suboficial Finkel, e uma mulher chamada Fraulein. O Capitão K conta para as crianças que acabou perdendo a visão do olho direito graças a um ataque inimigo, só que mesmo enxergando com apenas um olho, ele demonstra ter uma excelente pontaria. Após fazer sua demonstração, o Capitão K diz para as crianças que eles passarão por coisas semelhantes ao que o exército alemão passa durante esse treinamento de fim de semana. Enquanto os meninos terão diversos deveres envolvendo armas e coisas táticas, as meninas deverão treinar como fazer curativos, atividades domésticas e aprender a ficarem grávidas. Assim, finalmente o treinamento se inicia. Jojo e todas as outras crianças têm um árduo treinamento, e também são instruídas durante as aulas a pensar que sua raça é a mais civilizada e perfeita de todas. E à noite eles queimaram diversos livros esses que faziam críticas à crença deles. Ainda naquela noite, o amigo de Jojo, Yorkie, comenta com ele que os judeus parecem ser assustadores, mas Jojo diz que acabaria com todos se pudesse. Yorkie fala que talvez Jojo não saberia reconhecer quem é judeu ou não, pois eles poderiam ser parecidos com o povo alemão. O garoto responde que saberia pelo cheiro, alegando que os judeus cheiram a couve de Bruxelas. Ao amanhecer, as crianças são questionadas se realmente são capazes de matar qualquer inimigo que estiver em sua frente. Por não responder com certeza a essa pergunta, Jojo é obrigado a torcer o pescoço de um. O garoto não consegue fazer tamanha crueldade e tenta deixar o coelho fugir. O cadente fala que Jojo é covarde igual ao pai dele. Irritado, Jojo diz que seu pai não é covarde e que ele está lutando na Itália. Mas o cadente fala que ninguém sabe do paradeiro dele há 2 anos, e que provavelmente ele tinha desertado. Jojo recebe o apelido de Jojo Rabbit. Humilhado, ele sai dali correndo enquanto é motivo de piada pelos demais. Sozinho, Jojo recebe a visita de seu amigo imaginário, Adolf. Ele diz que não se importa que o garoto não tenha matado o coelho e que isso não fazia dele um covarde. E completa dizendo que Jojo deveria ser como o coelho, pois o coelho é corajoso, sorrateiro e forte, e também supera todos os seus inimigos. Motivado pelos conselhos de Adolf, Jojo diz a Yorkie que ele será como o coelho a partir daquele momento. Então ele sai correndo até chegar no local onde está acontecendo um treinamento de lançamento de granada. Chegando lá, Jojo pega a granada da mão do Capitão K e a joga para longe, mas ele acaba acertando uma árvore, o que faz a granada voltar e cair do seu lado e explodir. O garoto acaba se ferindo muito, e vai parar na ala médica. Acordando em sua casa, Jojo percebe que está com uma cicatriz bem feia no rosto, e que está sem o movimento de uma das pernas. Pouco tempo depois, Rose, a mãe de Jojo, aparece para confortá-lo. Rose tenta levar o filho para sair um pouco, mas Jojo diz que as pessoas irão o encarar por conta da cicatriz. Depois de insistir mais um pouco, Rose consegue levar Jojo para fora. Rose vai até o escritório onde está o Capitão K, que foi rebaixado por negligência depois do que aconteceu com Jojo. Após bater nele, Rose diz que ele terá que cuidar do garoto enquanto ela está no trabalho. Jojo recebe o trabalho de colar cartazes pela cidade inteira. Um tempo depois, junto com sua mãe, ele vê uma cena bem forte de pessoas, que possivelmente estavam contra o Adolf. Em praça pública, o garoto pergunta à sua mãe o que eles tinham feito. Rose responde que eles fizeram tudo o que podiam ter feito. Depois de terminar seus trabalhos, Jojo chega em sua casa e acha estranho sua mãe não estar ali. Enquanto procura por sua mãe, o garoto acaba entrando no quarto da sua falecida irmã. Entrando mais a fundo no quarto da irmã, Jojo descobre uma pequena passagem na parede e dentro dessa passagem ele encontra Elsa, que estava escondida naquele lugar. Assustado, Jojo sai dali imediatamente, e corre desesperado pela casa enquanto é seguido por Elsa, que diz ser um fantasma para assustar o garoto. Quando finalmente estava chegando na porta, Jojo é alcançado pela garota, e descobre que ela é uma judia. Elsa revela que era uma convidada da Rose e ameaça Jojo, para que ele não fale para ninguém que tinha descoberto, nem mesmo para sua mãe.
A garota rouba a faca de Jojo e volta para o seu esconderijo. Jojo se tranca em seu quarto e começa a conversar com o Adolf. Jojo então decide negociar com Elsa, mas é expulso do quarto pela garota. Adolf aconselha Jojo a fazer Elsa baixar a guarda para assim ele ficar no controle. Enquanto Jojo está dormindo, Rose conversa com Elsa, sem saber do encontro que ela teve com seu filho. Rose diz para Elsa tomar cuidado e que ela deve sempre lutar para sobreviver mais um dia. E completa dizendo que tem esperanças que Jojo seja uma criança normal algum dia. Durante seu tratamento de reabilitação, Jojo pergunta ao Capitão K o que ele deveria fazer caso visse um judeu. O Capitão K responde que ele deveria contar para ele. Assim ele avisaria a SS, que era a polícia do estado daquela época, para que eles resolvessem aquela situação. Ao chegar em sua casa, Jojo tenta conversar com Elsa buscando ter informações sobre os judeus para colocar no livro que está escrevendo, mas a conversa não dura muito tempo e Jojo é expulso do quarto. No jantar, Jojo se irrita e briga com sua mãe por ela estar feliz pelas derrotas que a Alemanha está sofrendo na batalha, mas Rose consegue fazer as pazes com o garoto de forma bem-humorada. No outro dia, Jojo tenta novamente conversar com Elsa para arrancar mais informações sobre os judeus. Ele pede para ela fazer um desenho sobre onde os judeus moram, e de forma inocente ele pede para Elsa dizer onde as rainhas judias colocam seus ovos. Elsa revela que tem um noivo chamado Nathan, que está lutando na resistência contra a Alemanha. Nathan tinha feito o pedido para Elsa nas margens de um rio, enquanto recitava um poema do seu poeta favorito, Rilke. Elsa está esperando que Nathan volte para salvá-la e levá-la para Paris. A garota então entrega o desenho para o Jojo. Para a surpresa dele, ela tinha desenhado uma caricatura do seu rosto. Jojo lê uma carta que ele mesmo escreveu para Elsa, alegando ser uma carta do Nathan. Na carta dizia que o Nathan estava terminando com a Elsa. Ao perceber que a garota ficou muito triste com aquilo, Jojo se arrepende e escreve outra carta se passando pelo Nathan, onde dizia que ele não queria terminar com a Elsa mais. Percebendo o que o Jojo estava fazendo, Elsa decide se aproximar um pouco do garoto. Depois de sair com sua mãe, Jojo vai novamente conversar com Elsa para ter mais informações sobre os judeus. Elsa começa a contar uma história bem fantasiosa para Jojo, que acredita em tudo que a garota diz. Adolf fica nervoso com Jojo por estar passando tanto tempo com Elsa, mas o garoto o acalma dizendo que só está fazendo isso por conta do livro que está escrevendo. Adolf então fala que Jojo nunca deveria deixar que Elsa tome conta do seu cérebro alemão. Novamente conversando com Elsa durante a noite, Rose fala que a garota lembra muito sua falecida filha. Infelizmente Rose não poderá ver sua filha se tornar uma mulher, mas em vez disso poderá ver a Elsa. Elsa responde que não faz ideia do que é ser uma mulher. No escritório onde está o Capitão K, Jojo recebe o trabalho de arrecadar metal pela cidade. Enquanto fazia isso, ele vê sua mãe colocando um bilhete dizendo "Liberte a Alemanha" em cima de uma mesa. Sem entender o que era aquilo, Jojo vai para o depósito para entregar os metais que arrecadou. Seu amigo Yorkie aparece e diz a Jojo que agora é um soldado, com apenas 11 anos. Chegando em casa, Jojo entrega para Elsa alguns lápis quebrados que tinha encontrado no depósito para que ela pudesse fazer mais desenhos sobre os judeus. Ao perceber que Elsa estava incomodada com a sua sujeira, Jojo a deixa tomar banho em sua casa, e percebe que está começando a se apaixonar pela garota. Ao ouvir o som de alguém batendo na porta, Elsa se esconde enquanto Jojo vai atender. Ao abrir a porta, Jojo é recebido pelo Capitão Deers e mais 4 homens, que entram em sua casa e começam a vasculhar cada canto do local. Pouco tempo depois, o Capitão K também entra na casa para entregar alguns panfletos para Jojo. O Capitão Deers começa a fazer diversas perguntas para Jojo enquanto os outros homens vasculham a casa. Após ver que Jojo estava sem sua faca, Deers pergunta sobre o seu paradeiro. Então Elsa aparece na frente de todos mostrando que estava com a faca. Elsa se passa pela irmã de Jojo para que ninguém desconfie dela. Elsa faz saudações para todos aqueles homens, pois era um tipo de cumprimento naquela época. Após pedirem os documentos de Elsa, ela acaba mostrando os documentos da irmã do Jojo. Graças à sua semelhança entre as duas, Elsa consegue enganá-los. Depois de todos irem embora, Elsa descobre que o Capitão K tinha ajudado ela a manter o seu disfarce, e fica com muito medo, pois acha que ele irá contar para os outros soldados, e eles virão para pegá-la. Adolf pergunta a Jojo por que ele não entregou a garota. Jojo diz a ele que Elsa não parece ser uma pessoa ruim. Adolf fica indignado com o que ouviu, e fala que Jojo não está parecendo um patriota da Alemanha, e faz um duro discurso para o garoto. Enquanto anda pela cidade pensando no que Adolf falou, o garoto vê novamente várias pessoas empenduradas em praça pública, só que dessa vez a Rose, sua mãe, estava entre elas, pois ela também fazia parte da resistência. Movido pela raiva, ele tenta
pois acha que ela foi a culpada daquilo, mas o garoto não consegue. Durante a noite, Jojo fala para Elsa que agora não tem mais ninguém. A garota então fala para ele que não vê seus pais há muito tempo, pois foram separados em trens diferentes. Depois disso, Elsa viveu se escondendo, passando de esconderijo a esconderijo até a Rose ir encontrar. A garota diz que possivelmente ela nunca mais irá ver seus pais, pois eles foram para um lugar que não tem volta. Sem a sua mãe, Jojo começa a ter que se virar sozinho, chegando a pegar comida no lixo para sobreviver junto com a Elsa. Os alemães começam a receber vários ataques de diversos países. Durante um duro ataque da Rússia, Jojo encontra seu amigo Yorki e conta a ele sobre a Elsa. Yorki recebe aquela notícia com muita naturalidade, mesmo depois do Jojo ter falado que Elsa era uma judia. Yorki diz que eles tinham problemas bem maiores para se preocupar do que judeus naquele momento. Durante essa conversa, Yorki conta a Jojo que Adolf se e questiona se eles realmente tinham escolhido o lado certo. Os garotos acabam tendo que participar daquele conflito que estava acontecendo nas ruas. Vendo todo o caos que estava acontecendo, Jojo fica muito assustado e tenta se esconder para tentar sobreviver. Após tudo se silenciar, Jojo sai do lugar que estava escondido. Lá fora ele vê diversos corpos e descobre que os alemães haviam perdido a guerra. O garoto é capturado por soldados inimigos e é levado para o mesmo lugar que estava o Capitão K. O Capitão K fala que o garoto não deveria ter medo, e para tentar ajudar Jojo a fugir, ele diz que o garoto é um judeu. O capitão consegue ajudar Jojo, mas logo em seguida é pelos inimigos. Fugindo dali, Jojo se encontra novamente com seu amigo Yorki, que felizmente estava vivo. Yorki o lembra que agora que a guerra acabou, a Elsa poderia ser livre. Ao se lembrar disso, Jojo corre rapidamente para sua casa. Chegando em sua casa, Elsa pergunta a Jojo o que estava acontecendo. O garoto fica com medo de falar para Elsa sobre o fim da guerra, pois sabe que com isso ela vai embora para encontrar seu noivo. Jojo mente para Elsa dizendo que foram os alemães que ganharam a guerra. Quando o garoto estava se preparando para fugir, Adolf, seu amigo imaginário, aparece para impedi-lo. Jojo fala que está apaixonado pela Elsa e que ajudará ela a fugir mesmo que o Adolf não queira. E finalmente o garoto se liberta dessa imaginação do Adolf, o chutando pela janela. E depois de muito tempo, finalmente, Elsa sai para fora outra vez. Rapidamente ela descobre que os alemães haviam perdido a guerra. Jojo